Livro de Mateus, capítulo de número 6. O meu propósito esse ano é alinhar as coisas. Nós temos muitos endereços abertos, nós temos muita igreja falando de tantas coisas. Você viu a mensagem do domingo passado, sobre você crescer. Quem estava aí domingo passado? Você ouviu a mensagem sobre crescimento? Você crescer, você precisa crescer. As igrejas começaram um ano falando sobre você conquistar, é o ano da vitória, é o ano da virada, é o ano de acontecer. Irmão, não tenho nada contra isso, eu não tenho nada contra o que Deus pode fazer de cura, de restauração, de transformação, de provisão, não tenho nada contra isso, eu oro por isso, eu creio nisso. E vocês veem as igrejas começando, motivando o contexto da conquista material e da realização material de uma forma aleatória. Eu creio em toda conquista, eu creio em toda bênção, eu creio em todo mover, eu creio em toda manifestação sobrenatural de Deus, eu creio que Deus quer que você seja vencedor e vencedora, mas existem caminhos, e hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus, coisa que precisa ter maturidade, crescimento, para entender e para buscar. Por isso que aqui em Mateus, no capítulo 6, Jesus, quando ensina os seus discípulos, quando ele dá uma direção, não está na Bíblia por acaso, sobre a oração, aqui no versículo, capítulo 6, o versículo de número 9 em diante, ele diz assim, quem encontrou diz amém. Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, como é no céu. Amém ou não amém? Olhe para mim, deixa a Bíblia aí. O imperativo da vontade de Deus. Você vê que Jesus fala da vontade de Deus antes de orar pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, livra-nos do mal. Todo o benefício na oração do Pai Nosso vem posterior ao governo de Deus, que é o reino, e à vontade de Deus. Porque tudo que nós fizermos fora da vontade de Deus, a Bíblia chama de iniquidade. Por mais bem que ela possa parecer, por mais bem intencionado que sejamos. Eu vou tocar em pontos nevrálgicos aqui, eu quero que você tenha maturidade para entender o que eu estou pregando. Eu quero que você abra o teu coração, pense muito sobre isso. Quem está aí, irmão? Nós somos seres finitos, nossa passagem por essa existência é pequena. Há um projeto e um propósito para estarmos aqui, e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quantos querem estar no centro da vontade de Deus? Isso é muito importante. Deus não nos chamou para fazermos o que queremos para Ele, mas sim Ele nos chamou para que façamos a vontade dEle, independente do nosso ponto de vista ou da nossa opinião. Você entendeu isso? Deus não nos chamou para fazermos para Ele as coisas, Ele nos chamou para fazermos a vontade dEle. Irmãos, isso aqui é um divisor de águas extraordinário. Nós vamos tocar em ponto nevrálgico aqui que você vai ficar assustado. Talvez nunca tenha ouvido, e se já ouviu vai ser lembrado. Mas é fundamental que você entenda isso. Porque existe muita gente fazendo para Deus o que Ele não pediu para fazer, e não interessado em fazer o que Ele quer que seja feito, porque o que Ele quer que seja feito requer que a gente primeiro busque a sua vontade e se sujeite a ela. E às vezes o que Ele quer que nós façamos não é muito fácil, não é muito agradável, requer de nós sacrifício às vezes, e não é sacrifício de sofrimento, é sacrifício de eu às vezes, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso sentimento, de tantas coisas que eu não vou trazer aqui, porque o tempo é pequeno e o texto é grande. Mas você tem consciência da vontade de Deus para a sua vida?
Você tem consciência da vontade de Deus para a sua vida? Esse é um divisor de água da sua vida. E vontade de Deus aqui, ela implica em sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida emocional, conjugal, de negócios, o tempo, o local, que eu vou tratar aqui um pouquinho também, o momento. Tudo isso implica na sua vida a vontade de Deus. Porque estarmos fora da vontade de Deus nos traz prejuízos e sofrimentos. Agora, quando estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, quando você está na vontade de Deus, você nem precisa orar para as coisas acontecerem. Elas acontecem, porque a bondade e a misericórdia me seguirão. É Deus fazendo acontecer, é Deus suprindo, é Deus dando, é Deus ministrando. Alguém está aí, irmão? É Deus cumprindo o que Ele promete, independente se eu ore ou não, vai acontecer. As coisas fluem, acontecem, quando estou no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus fez com que Jesus andasse sobre as águas. O centro da vontade de Deus fez com que os pães multiplicassem. É o centro. Ele sempre disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso a gente olha para Jesus e vê tantos fenômenos maravilhosos, mas não era porque os fenômenos eram só para ele, é que tinha que acontecer no momento que tinha que acontecer, porque era a vontade de Deus que acontecesse daquela forma. Você pode andar sobre as águas hoje, você pode multiplicar o que tiver que multiplicar, e tudo que aconteceu com Jesus pode acontecer com qualquer um de nós, dentro da necessidade, quando estamos no centro da vontade dEle. Agora, quando estamos fora da vontade dEle, é o contexto de Jonas. Deus disse: você vai para Nínive. Ele disse: what? Você vai para Nínive. Não understand? Vai para Nínive, filho. Vai para Nínive. Ah, tá bom. Sabe aquele tá bom do miguezaço? O Senhor virou, o anjo virou as costas, ele pegou um barco e foi para Tarsis. O que aconteceu? Tempestade, prejuízo, sofrimento, angústia, até que descobriram ele, e ele então teve que dizer: eu estou fora da vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus, meu irmão, tribulação chega e a gente culpa o diabo ainda. Não, o diabo se levantou. Ele se levantou para sair do teu barco, porque não quer afundar contigo. Fica culpando o diabo, cara. Mas você é propriedade de Deus, raça eleita, povo adquirido, sacerdócio real, menina dos olhos de Deus. Você acha que o diabo pode meter o dedo na tua vida? Você não entendeu ainda o evangelho, filho. Ai, o diabo, irmão. Jó é o sinônimo do filho de Deus. Jó vivia antes da lei, antes da graça, mas ele é o sinônimo do filho de Deus. O diabo fica ali do lado do Senhor: eu posso tocar? Eu posso botar uma doença nele? Eu posso tirar as coisas? Porque se Deus disser não, ele não pode tocar nem no fio de cabelo. No meu ele não toca, só na sobrancelha, que fio de cabelo meu dá uma trabalheira para ele encontrar. Alguém está aí, não? Jó é sinônimo da graça, do que é ser filho. O diabo não pode tocar em nada, nem em você e nem no que te pertence, só se Deus disser, tá bom. Quando você está no centro da vontade, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Mas quando você sai, quando você não entende, irmão, eu estou falando de muitas coisas e quero ser rápido. Abre comigo aqui Mateus capítulo 7, um pouquinho para frente, para que você compreenda a situação de fazer as coisas para Deus, sem que Deus as queira que façamos, e deixar de fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. Não leia nada, só abra o capítulo 7, não é no versículo 1, fica tranquilo. Olha para mim. Quando nós estamos fazendo as coisas para Deus que Ele não pediu, porque
Você não é onipresente, você é um. Se você está fazendo as coisas para Deus que Ele não pediu, você está deixando de fazer as que Ele precisava que você fizesse. Quando você está fazendo algo que não era para ser seu, você está deixando de fazer aquilo que era para ser que você fizesse. Alguém está entendendo? Alguém está compreendendo a dimensão de estar no centro da vontade? Preste atenção. Versículo de número, eu acho uma das passagens mais nervosa do Novo Testamento, mais difíceis de você entender a linguagem, mas ela te dá uma clareza muito grande daquilo que estamos tratando nessa noite. Capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Diga, faz a vontade. Meu irmão, não é glória, aleluia, xalalá de Isapel que impressiona Deus, é fazer a vontade que Ele está procurando. Agora veja o versículo de número 22, esse é nervoso. Muitos naquele dia, o grande dia do trono, o dia da recompensa, o dia do acerto de contas, o dia do que você vai receber de bom, ou vai receber de correção, repreensão. Muitos me dirão naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, sem rodeio: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Meu Deus, eu não sei se você está vendo o que eu vejo aqui. Ninguém está aqui fazendo apologia contra a cura, libertação, profecia, até porque eu tenho duas profecias que me fazem estar aqui neste lugar. Uma que eu recebi há muitos anos atrás, e a nova que a maioria de vocês não viram ainda. Então eu creio em profecia, eu creio em milagres, eu creio em cura, eu creio em provisão. Mas eu creio mais, e quero buscar mais, e quero me concentrar mais em estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Porque a Bíblia está me mostrando que pessoas fizeram para Deus. Porque Ele não disse: não, vocês estão mentindo, vocês não fizeram nada disso, o que vocês estão falando não é verdade, vocês estão inventando. Não, Ele não falou isso. Jesus não disse: vocês estão mentindo, estão inventando, porque seria uma estupidez eu mentir para Jesus o que eu fiz, o que eu não fiz. Então eles curaram pessoas, então eles profetizaram mesmo de verdade, então eles também expulsaram demônios. Porque, irmão, profecia é Deus te usando, independe da tua vontade. Deus ministra e você entrega. Alguém está aí, irmão? Expulsar demônio é Deus te dando autoridade, não é teu poder, é autoridade que você recebe. Isso está na vida de todo crente pode expulsar demônio e profetizar. Eu sei que você já ouviu alguns aí que dizem: eu tenho o dom de expulsar demônio. Alguém já ouviu isso ou não? Já ouviu ou não ouviu? Algumas mãos se levantaram, deu um monte. Eu tenho o dom de expulsar demônio. Irmão, não existe esse dom. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio. É dom, é imanente, está em você, é autoridade que você recebe. Desculpa o meu português aqui limitado. É autoridade que você recebe. Então expulsar demônio e profetizar, tanta gente que valoriza demais. E sabe qual é o problema? É que quando Deus usa o profeta, Ele fala na sua vida. Aleluia, foi Deus que falou e é verdade. Agora quando Deus deixou de usar o profeta, Ele começa a falar e você dá ouvido. Aí que está o problema dos crentes. Aí que está o problema dos profetas. Quando não é mais Deus falando, é Ele falando e dando conselho. E a pessoa ouvindo, achando que porque Deus falou uma vez nele, agora tudo que Ele fala é verdade. Meu irmão, isso dá uma confusão. Alguém está aí, não? Alguém está aí, não? Jesus está dizendo que muitos vão dizer: Senhor, nós expulsamos o demônio, tá bom? Senhor, nós profetizamos, tá bom? Senhor, tá bom? Eu não vos conheço. Você está aí, não? Vamos, isso aqui é coisa para gente séria. Meia boca não se cria comigo.
Porque parece que a gente está na contramão. Os outros estão na contramão, valorizando o que se faz para Deus, ao invés de valorizar estar no centro da vontade e na obediência de um Deus que quer isso da gente. Volto a dizer, eu não estou fazendo apologia contra a cura, nem contra expulsar demônio, e nem contra a profecia. Eu creio e vivo isso aqui. Mas eu quero que você cresça na maturidade de entender esses princípios. Porque o Senhor disse, eu não vos conheço. Vocês praticaram a iniquidade. O que eles fizeram? Eles fizeram para Deus, sem que Deus os pedisse que fosse feito. E eu não tenho tempo de minúcias para tratar desse detalhe. Mas eu vou te dar um parecer na Bíblia já já. Já já você vai entender o que eu estou falando com mais clareza aqui. O que eu quero que você entenda, que para Deus, mais do que fazer, o importante é obedecer a sua vontade. Vou falar de novo. Para Deus, mais do que fazer, o importante é obedecer a sua vontade. Eu pergunto para você, quanto crente está interessado só em fazer, mas não tem coragem, não tem humildade, não tem atitude, não tem maturidade? Porque o que eu estou pregando aqui é para crente amadurecido, é para gente que quer crescer. Ele não está preocupado em obedecer a Deus, em obedecer os princípios, em obedecer a sua vontade, em buscar a sua vontade, em saber a sua vontade, apenas em fazer. Irmão, se fazer fosse importante, por que Jesus está corrigindo essas pessoas? Aliás, ele não está nem corrigindo, ele está dando um tapa no rosto dessas pessoas, porque elas pensaram que diziam, mas Senhor, nós fizemos, aconteceu. Eu digo, não mandei vocês fazer. Segura aí, irmão. Tem coisas que você faz para Deus que atrapalha Ele. Não pode, pastor. Tem coisas que você faz para Deus que atrapalha Ele. Por quê? Porque Deus não quer curar? Claro que quer. Deus não quer prosperar? Claro que quer. Ele não quer libertar? Claro que quer. Mas tem tempo. Vou te dar um exemplo que eu não dei o culto das 5. Aquela mulher que ficou gritando, Jesus, 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 minha filha está endemoniada, minha filha precisa da tua ajuda. Ele parou e disse, o meu tempo, não chegou o tempo ainda de eu atender quem não é judeu. Não chegou o meu tempo de atender quem não é judeu. Ele falou com outras palavras, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os, porque ela era gentil, cirofenícia. Mas não estava endemoniado, mas não era o tempo. Porque, meu irmão, tem muita gente que é muito profundo o que eu estou ensinando. É muito forte, é muito profundo. Mas esse ano é um ano de introversão, se é que existe esse verbo, né? É um ano que eu estou introvertendo aqui, é um ano que eu estou olhando para dentro. Eu quero que você cresça, porque o teu crescimento vai trazer a provisão, o teu crescimento vai trazer salvação, o teu crescimento vai gerar uma igreja poderosa neste lugar, que vai abençoar essa cidade e muitas vidas. Não adianta a gente crescer material, crescer. Deus vai acrescentar, irmão. No centro da vontade de Deus não falta nada. No centro da vontade de Deus não falta nada. Não falta material, não falta saúde, não falta nada. No centro da vontade de Deus não tem enfermidade, não tem doença, não tem nada que te pare. E se alguma coisa o inimigo se levantar para fazer, cai por terra, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e a igreja é você. Igreja não é prédio, igreja não é denominação, igreja é o crente comprometido, é o corpo unificado, fazendo a obra de Deus. Alguém está aí, não? Abra comigo em 1 Samuel. Para você compreender um pouco mais disso. 1 Samuel, lá no comecinho. Antes de Salmos, antes de Reis. Quem encontrou aí? Capítulo de número 15. Você encontrou aí, não?
Segura aí, olha para mim. Deus escolhe um homem. Irmãos, eu preguei esses domingos, os 2 domingos atrás, sobre o plano A, plano B, plano C. Quem estava aqui? Que quando nós atrapalhamos o plano A de Deus, Ele traz o plano B. Quando a gente atrapalha o plano B, Ele traz o plano C, porque Deus sempre tem um plano a mais, porque Ele não quer que a gente perca. Agora, quando a gente perde o plano original, a gente tem caminhos tortuosos. Porque Deus escolhe pessoas, mas nós somos livres. Nós temos o direito de errar, não o dever, né? Nós estamos sujeitos a errar. Isso é muito trágico. E nós só erramos por um único motivo: não buscamos a vontade dEle, não nos sujeitamos à vontade dEle, não queremos conhecer a vontade dEle. E eu estou falando, irmãos, de detalhes da sua vida. Deus escolheu um homem, Saul, para ser rei. Ele pensou: o cara vai valorizar, ele foi escolhido para ser rei. Pô, o cara está lá, foi escolhido para ser um homem, foi abençoado. Deus deu uma missão para ele, derrotar os amalequitas. Você vai lá, vai matar tudo, vai acabar com tudo. Não vamos entrar em mérito do Antigo Testamento, porque que eram mortos, mas eram guerra de reis, eram guerra de nações. Havia uma rixa, havia algo para ser cobrado desse povo, que muito prejudicou o povo de Deus, e chegou o tempo de extinguir esse povo. Saul recebeu a missão, recebeu a autoridade, recebeu o poder de Deus para fazer. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e não fez o que foi mandado. Quem está aí? Capítulo 15, quem está aí? Versículo de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua vontade? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a demônios do lar. Visto que tu rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a ti, para que você não seja rei. Irmãos, quem lê em casa, não lê agora. É trágico. É Deus falando, é Deus rejeitando, é Deus tratando com dureza. Claro, no tempo da graça nós temos o plano B, o plano C, o plano D, mas aqui não teve plano D, irmão. Você conhece a história. Esse homem ficou endemoniado, esse homem morreu de forma trágica, esse homem sofreu muito, e Davi sofreu muito na mão dele. Foram anos e anos Davi fugindo da mão dele. Por quê? Porque foi mandado para ele ser: destrói tudo. Ele trouxe o rei vivo. Isso é minha teologia, você não precisa acreditar. Eu acredito que ele queria que o rei confessasse onde estavam os tesouros, porque para manter o cara vivo eu não entendi. Só para ele contar onde é que estava a chave do cofre. Ele manteve o rei vivo, trouxe os cordeiros, trouxe as ovelhas, e disse: nós vamos fazer sacrifício ao Senhor. Sabe o que é isso? Cortesia com o chapéu dos outros. Deus deu a vitória para ele, e Deus mandou destruir, não mandou trazer. Você está ouvindo aí, irmão? Ele achou que estava fazendo para Deus algo, holocausto. O profeta disse: você acha que Deus está preocupado em holocausto, em gordura de carneiro, ou em que se obedeça a sua vontade? Porque obedecer para Deus é mais importante do que fazer. Diga isso para o seu vizinho: obedecer é mais importante do que fazer. Oh, sei que é duro de falar, você está meio travado, fala de novo. Obedecer é mais importante do que fazer. Nós temos uma geração que está cheia de vontade de fazer, de subir ao altar, de fazer isso, fazer aquilo outro. Então, como é bom. O meu desejo é que todos os membros dessa comunidade façam, porque nós fomos chamados para fazer, mas que façamos na vontade, no tempo e no propósito dele. Porque fazer por fazer não vai trazer alegria e nem bênção de Deus. Senão, os que profetizaram, expulsaram o demônio e fizeram milagre, recebiam recompensa. Receberam recompensa. Alguém está aí, não? Está aí, não? Nós precisamos entender que nós temos que estar na vontade de Deus na nossa vida profissional. Agora eu vou entrar aqui em algumas coisas delicadas. Senta bem aí, descruza os braços, sorria, isto, para não ser muito doloroso.
Tem gente que muda de emprego para outro, irmão, sem perguntar. Ah, mas eu logo vou ganhar mais. Mas vai sofrer o dobro. E vai perder mais cedo. Eu só estou tocando em alguns pontos nevrálgicos. Não dá para entrar em minúcias. A vontade de Deus na sua vida profissional. A vontade de Deus na sua vida conjugal. Você que é solteiro, solteira? Meu irmão, aquela parte é aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, isso é do inimigo. Nada está tão ruim que não possa piorar na sua vida. Já diria o profeta Erasmo Carlos, antes só que mal acompanhado. Alguém está aí, não? Vida conjugal, vida ministerial. Irmão, tem gente que quer ser o que não é para ser, meu irmão. Eu estou sendo sucinto, eu estou sendo delicado, mas eu queria que você entendesse essas verdades. Vontade de Deus na sua vida ministerial. Você tem que saber o centro disso. Você tem que entender a vontade de Deus para o lugar, porque a mudança de lugar muda a provisão de Deus. Elias estava no ribeiro de Querite. Secou o ribeiro. Não estava mais tendo. Mas ele não foi para qualquer lugar. Ele disse: para onde eu vou? Você vai para Serepta. Eu ordenei uma viúva que te sustente. O lugar traz a provisão. Fora do lugar, você rema e as coisas não acontecem. Quem está aí, irmão? Vocês estão me ouvindo lá atrás, irmão? Meu Deus, que é isso? O tempo. Eclesiastes é o versículo 3, né? Eclesiastes 3 é o versículo do tempo. Há tempo para tudo, tempo de Deus na sua vida. Falei da mulher que Jesus disse: não chegou meu tempo ainda. Ele falou isso para Maria quando ela pediu para ele resolver o problema que a sua irmã estava casando. Eu creio nisso, você não precisa crer. Era uma irmã de Jesus, ele estava lá, ele era o filho mais velho, José não estava presente, ele tinha obrigação segundo a lei de suprir a necessidade da família, e por isso que Maria foi para ele e disse: aí, mas tu é o mais velho, a herança é tua, mas o problema também, como é que vai ficar? Está faltando vinho. Claro que eu que traduzi tudo, né? Do hebraico para o eloraico. Já vou falar no eloraico? É eu. Alguém está aí, irmão? Por isso que ele fez a transformação. Disse: mulher, não chegou meu tempo ainda. Digo: não, agora chegou. Eu tenho um livro que eu estou lançando, Maria, Mãe Modelo, porque a mãe ativa o filho. Nesse momento ele foi ativado pela mãe. Isso é para o livro. Alguém está aí, irmão? Tem tempo de Deus na sua vida. Meu irmão, tem tempo para tudo na sua vida. Eu estou sendo assim bem sucinto no que estou trazendo aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. E você precisa entender essas coisas. Aquilo que nós fazemos que é trivial no corpo, está em Tiago 4,17, não leia, não abra, que só diz que aquele que pode fazer o bem não faz, está pecando. Então aquilo que existem coisas que são comuns que a gente faz no corpo de Cristo, na oração coletiva, nos serviços da reunião lá externo, criança, quem apoia, são coisas triviais do corpo. Ser fiel em todo o trabalho, ser um líder, são coisas do corpo, que faz o corpo funcionar. Eu estou tratando aqui da sua vida, muito além do corpo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e muito mais. Eu estou trazendo 4 tópicos aqui, mas você pode englobar isso em toda a sua existência. Eu li um livro quando era moço, que quando eu li, uma afirmação que ele diz que Deus está interessado em dizer o par de meia que você deve usar. Eu disse: esse cara bebeu, fumou alguma coisa. Hoje eu concordo com ele, eu amadureci. Mas pastor, Deus vai dizer a camisa que você vai usar. Se você tiver maturidade para isso, Ele vai dizer, porque Ele quer fazer parte de todo o tempo da tua vida. Mas o que você pensa que Deus ia fazer todo dia para falar com Adão? Não tinha Jornal Nacional, não tinha Fantástico, não tinha o Nilson Gonçalves para falar das desgraças do dia, não tinha nada lá. O que ele ia fazer com Adão? Todos os nomes, já tinha dado nome para tudo e para todos. Não tinha telão, não tinha o último filme da Brother. Era Adão, Eva e Deus. Olha como Deus quer estar com você o tempo todo, que você pensa que é por causa das coisas, não é por causa de você. Eu vou falar de novo. Você pensa que Deus quer estar com você por causa das coisas, porque o que você vai fazer, Adão não fazia nada, só recebia. Ele estava no centro da vontade, ele estava ali para fazer a vontade, ele estava ali para conhecer a vontade, para se relacionar com o Pai.
Alguém está aí, irmão? Então Ele está interessado em que você busque a vontade dEle para tudo na sua vida. Meu irmão, eu olhei para o Beto aqui, tem que falar de carro, né, Beto? A troca de carro, irmão, tem tanta gente que troca um carro que não precisava trocar. Aí trocou um carro por uma tribulação. Trocou um carro, pegou um carnê, Novo e Velho Testamento para pagar. 388 prestação. Quando ele acabar a última prestação, o carro dele está no museu. Esses carros naquela época era tão bom. Alguém está aí, irmão? Porque as coisas de Deus cooperam para o bem. E a bênção do Senhor enriquece. Provérbios. E não acrescenta dores. Mas é a vontade dEle. Para trocar, para fazer, para buscar, para ir. É o tempo, é o fazer. Vocês estão compreendendo, irmão? Eu estou falando só sobre a vontade de Deus. E quem acha que Deus acha que é tão importante, meu irmão. Não, primeiro eu quero que você abra em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Para você entender a complexidade da vontade de Deus. Quem abriu? Espera por mim aí. Atos capítulo 8. Fala de Filipe. Quem está aí? Filipe, olha para mim, é conhecido como evangelista. E um evangelista, do nosso ponto de vista, ele tem que estar no lugar onde tem multidão. Filipe, o evangelista, tinha que estar onde tinha multidão. Ele era um evangelista para ganhar alma. Aí Deus pega o evangelista, aqui em Atos capítulo 8, no versículo de número 26, quem encontrou diz amém, e diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Um homem evangelista, que devia estar no meio de multidão para fazer o papel de evangelista, Deus pega e leva para o lugar onde não tem ninguém. Você está entendendo obedecer à vontade de Deus? Você está entendendo estar no centro da vontade de Deus? Quando você busca estar no centro da vontade de Deus, tem coisa que Ele vai falar para você que você não vai ter explicação. Eu estou contextualizando aqui, tem coisa que Ele vai mostrar para você, que você diz: mas eu sou evangelista, a multidão está aqui. Eu digo: não, vai para ali, não tem ninguém lá. O que eu vou fazer lá onde não tem ninguém? Não, o que Deus quer de nós é obediência, é entender a sua vontade, é obedecer a sua vontade, é se sujeitar à sua vontade. É o que mais tem dificuldade hoje no meio cristão. Todo mundo quer fazer, sem saber se Deus quer que seja feito primeiro. Alguém está aí, irmão? Meu Deus! Mas a obediência de Filipe fez com que ele ganhasse o eunuco. E todo um país conheceu o evangelho por causa de uma atitude de um homem. Esse homem levou a terra, levou a verdade para o trono, para a rainha. Ele era o tesoureiro da rainha. Era um ministro lá, um homem importantíssimo. Porque alguém obedeceu, porque alguém se colocou no centro da vontade de Deus. Agora sim, eu quero que você abra em Atos capítulo 3. Volta um pouquinho. Para você compreender. Para quem acha que curar é a coisa mais importante, vou mostrar na Bíblia que obedecer é mais importante. Quem encontrou? Atos capítulo 3. Pedro e João subiu ao templo à oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente os olhos com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram que era ele o que esmolava sentado à porta do templo Formosa, e se encheram de admiração e assombro, e por isso que lhe aconteceram. O versículo 11 diz assim: apegando-se a ele Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Toda cura tem um propósito, cura não é por acaso. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, olha para mim, quantas vezes Jesus entrou nesse templo? Quantas vezes Jesus passou por esse coxo? Será que nenhuma? Eu quero dizer para vocês, ele passou dezenas e dezenas de vezes por esse coxo. Quem está aí? Dezenas e dezenas de vezes ele passou por esse coxo, não o curou. Porque não amava? Porque tem tempo para as coisas acontecer. A vontade de Deus é mais importante. Porque se Jesus tivesse curado esse homem, este momento que impactou a igreja e as pessoas que estavam no templo, que era o momento de Pedro e João, para serem reconhecidos pelas autoridades, e o povo que estava no templo seria roubado. Não aconteceria. Não daria o efeito que tinha que dar, não daria o resultado que precisava dar. Porque tudo que a gente faz fora de tempo, fora da vontade, fora do centro da vontade de Deus, traz prejuízo. Mas tudo que está no tempo e na vontade de Deus, traz bênçãos e bons resultados. Alguém está aí, irmão? Jesus não curou o homem. Se curasse, atrapalharia o propósito de Deus. Fica assustado com o que eu vou falar. Tem gente que tem que ficar doente um pouquinho mais. Que não seja eu, né? Nem você, mas tem gente que tem que ficar. Tem gente que fica endemoniado um pouquinho mais. Tem gente que tem que passar certas lutas para Deus tratar, ou para o propósito de Deus se cumprir. Porque toda cura, toda libertação e tudo que acontece no reino é para um propósito. Este evangeliquez que tem sido ensinado de uma autossatisfação independente da vontade de Deus, não está nessa Bíblia que eu creio, não. Eu creio num Deus de provisão, eu creio num Deus de riqueza, eu creio num Deus que quer que você seja cabeça, que tenha muito. Eu creio nesse Deus, eu creio no Deus que o diabo foi lá e tirou a riqueza de Jó, mas 6 meses depois Deus deu o dobro. Jó era milionário e ficou bilionário, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Eu creio nesse Deus, mas eu creio que tudo tem propósito, e a vontade dele é muito mais importante do que o que ele faz por nós. Está doendo a barriga, filho? Está dando um mal-estar assim, uma congestão? Fica tranquilo, no final você toma uma cibalena e passa. O cibalena é do tempo da minha avó. Tem gente que diz: isso existe? Existe, irmão. Eu tomei quando era criança. Alguém está aí, não? Vontade de Deus. Você precisa crescer nisso. E entender que não é cura, não é libertação, não é provisão, não é missão, não é ministério, não é nada disso que alegra o coração do Pai. Vem comigo na cena. Jesus desconhecido no meio da multidão, se aproximando. Está um cara do outro lado, vestido de pele, com cinto, comedor de mel e gafanhoto. Ele disse: o cara vem para ser batizado. Ele vem para ser batizado. Ele corre e disse: eu não posso te batizar, tu é maior do que eu. Está me acompanhando ou não? Tu é maior do que eu, não posso te batizar. Aí o filho disse: nós temos que fazer a vontade dele.
Nós precisamos fazer a vontade dele, porque João sabia quem ele era. João estremeceu no ventre de Isabel quando Maria visitou ela lá no deserto. Estremeceu, ela disse: bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque a criança estremeceu quando tu chegou. Desde o ventre João sabia quem era Jesus. Eles eram primo. Ele disse: temos que obedecer o Pai. O Pai estabeleceu: dos profetas tu é o último e o maior. Você tem o cajado, sabe aquele bastão? Você tem que passar para mim, eu tenho que me sujeitar à tua autoridade para receber autoridade. Alguém está aí, irmão? Aí João disse: se é assim, então vamos fazer, não tem que fazer a vontade dele. Entram na água, o sem pecado é batizado pelo pecador. Meu irmão, são coisas que você só vai entender se amadurecer e se crescer. Mas quando está acontecendo o batismo, o pai se emociona, abre o céu e diz: Espírito Santo, é agora, vai lá. E ele não se contém e diz: este é o meu filho amado. Não curou, não libertou, não ganhou, não fez nada, mas obedece à minha vontade. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. A vontade de Deus é prioridade na vida de quem amadurece, de quem cresce. Meu Deus, o que seria se cada crente se preocupasse com isso? Não haveria as picuinhas que há dentro das igrejas, porque Deus está dirigindo, falando. Existem princípios, existe verdade, existe vontade. O pai disse: esse é o meu filho que eu tenho prazer, porque ele faz a minha vontade. E o prazer não está no que nós fazemos para Deus, está em que nós obedecemos. Fica de pé no seu lugar.